Dia 25 de agosto estreia Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Inscreva-se no evento de lançamento. Flávio, o que é a democracia hoje? Pergunta extremamente complexa. Vamos lá. Democracia. Eu não sei quantas palestras, quantos cursos, etc. Eu já dei sobre isso. É um termo que está sendo utilizado hoje como um manual, uma palavra mágica para você silenciar uma outra pessoa. Então fala assim, a minha opinião é democrática, a sua opinião é antidemocrática. Então, olha, eu fiz aqui meus posts xingando o presidente, você fez uns posts xingando outras pessoas, então você é um antidemocrático, então agora a gente tem que ter quebra de sigilo, tem que ter busca e apreensão na sua casa, tem que te colocar, fichar em 2 inquéritos secretos, que isso é uma ilegalidade. As pessoas fazem tudo isso falando, isso aí vai ser tudo em nome da democracia. Não é uma novidade, tá? Para quem não sabe, isso é uma confusão que eu vejo muita gente graúda no Brasil, sabe? Ministros de Estado, pessoas que se consideram as grandes iluministas e tal, cometendo este erro o tempo todo. Elas acham que democracia é uma coisa alheia ao que foram os totalitarismos do século XX, que em questão ali de um mês mataram mais do que qualquer junção de todos os tiranos, né, do mundo até então. Muito pelo contrário. O socialismo, o comunismo e o nazismo, e aqui é o grande pulo do gato, todos eles agiram em nome da democracia. Então eu aviso, a primeira coisa que eu já deixo claro para todo mundo, nós temos um vocabulário corrente no mundo hoje. Pode pegar grandes analistas de linguagens totalitárias, né? O Faye, que ainda está vivo, o Klemperer, que estudou a linguagem do Terceiro Reich, o próprio Umberto Eco. Infelizmente, acho que o Umberto Eco ele é muito pouco honesto nesta área, mas você consegue fazer ali uma interpretação muito rápida de como hoje nós estamos com uma linguagem 102% prontas para o maior genocídio do mundo. Você vai falar assim, essa pessoa é antidemocrática também, essa pessoa espalha fake news, é um desinformante. Por enquanto, a gente está nessa fase de perseguir juridicamente no mundo. Que valor que supostamente está atrás dessa linguagem hoje e que supostamente buscam preservar? Que valor é esse? Não é um valor... Então, essa é a grande questão, porque são o que a gente chama em linguística de signo aberto, ou seja, pode significar qualquer coisa. Você pode chamar de democracia a participação popular. Ué, você vai me dizer que não existia participação popular no Terceiro Reich? Eu já vi as marchas pro Hitler, tem vídeo aí, procura aí. Você vai falar que não tem participação popular? Você vai dizer que o povo... Quantos livros hoje estão acusando os alemães daquela época? Hitler, os alemães de Fögelin, o Sonâmbulo, todo livro sobre o Terceiro Reich está lá acusando o povo alemão, falando, mas vocês foram coniventes. A Hannah Arendt fez uma obra inteira baseando-se na ideia do povo ter sido conivente com isso. Então, participação popular mostra que é uma democracia? Então, complicado. Voto, quantos desses caras não tiveram voto? É uma separação entre poderes. Ter separação entre poderes é uma garantia de que a gente não vira uma ditadura? Então tem toda... Sabe, é um signo aberto, ele pode significar qualquer coisa. E hoje em dia você usa o peso dessa palavra democracia para você silenciar as outras pessoas. Então você simplesmente inverteu o negócio, né? Tal como o jornal do Karl Marx, sabe? O Neue Rheinische Zeitung. Ele tinha o subtítulo, né? Eine Zeitung für Demokratie. Curiosamente, é o mesmo subtítulo da Folha de São Paulo, né? Um jornal pela democracia. É o mesmo, assim, tradução perfeita. O Marx, ele estava lá falando que ele estava lutando pela democracia. O Hitler, o próprio Adolf Hitler, ele se considera um democrata. Você pode pegar os escritos dele, não no Mein Kampf necessariamente, mas tem escritos dele de juventude lá no pós-Primeira Guerra falando, não, eu sou aqui a favor da democracia. Ele vai ser a favor do Império Austro-Húngaro, por acaso, que estava protegendo todos os judeus. Tinham 11 etnias ali, sabe, aliás, 14 etnias com 11 línguas diferentes dentro do mesmo império. O Hitler, um nacionalista que quer só os germânicos ali, expulsar todos os eslavos, expulsar cigano, expulsar judeu, expulsar não sei mais o que. Ele era a favor disso? Não, ele fala abertamente. Ele fala assim, não, mas eu sou a favor da Revolução Democrática aqui na Alemanha, na Áustria, etc. Então, primeiro erro, tá? Você achar que democracia seja uma oposição às ditaduras. Não, uma ditadura pode ser democrática e as piores do mundo usaram
essa desculpa. O segundo problema aí do que você está me dizendo é o seguinte: democracia sempre foi entendida pela ciência política, pela filosofia, por mais ou menos 17 séculos, entre Platão e o iluminismo, sobretudo escocês, né? A gente chama de iluminismo britânico, mas ele sobretudo escocês, como um valor negativo. Essa é a grande sacada que eu falo para todo mundo, que é o seguinte: você tem esquema do Platão ali, né? 3 tipos de poder. Quando um manda, quando poucos mandam, quando muitos mandam. E aí ele separa, ó, tem o bom, quando está todo mundo pensando no bem comum, e tem o corrupto, quando quem manda está pensando em si próprio. Então, quando um manda, temos uma monarquia. Se aquilo ali se corrompe, vira uma tirania. Se poucos mandam, temos uma aristocracia, os melhores, né? Aristóia, os melhores. Se poucos mandam, mas eles só pensam em si, temos uma oligarquia. E aqui embaixo, ó, a parte baixa aqui da pirâmide, temos muitos que mandam. O que é isso? Me diga você, Bruno. Politeia. Uma politeia. E se muitos mandam, isso é corrupto? Democracia. Temos uma democracia. É um ciclo, né? Exato. E aí você vai ver que boa parte da ciência política, por 23 séculos, estava discutindo exatamente isso. É o nome do livro da República do Platão, né? No original é Politeia. Foi o Marco Túlio Cícero que traduziu para res publica, né? Coisa pública. Ele vai desenvolver isso sistematicamente para criar a República Romana. Ou seja, como criar um sistema em que muitos mandem e que ele seja favorável ao bem comum e que ele seja restrito. E aí ele não tem nada dessas coisas que a gente tem. Divisão de poderes. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma coisa muito mais séria. Ele falou assim, o poder precisa ser restrito. As coisas que acontecem no Brasil hoje seriam proibidas na República Romana, que era muito mais antiga, né? Mas seriam proibidas. Teria colocado aí muitos agentes públicos. Naquela época não era cadeia, né? Você mandava enforcar em praça pública, pelo que eles estão fazendo em nome da democracia. Mas qual que é o grande problema? Você acabou de me responder que você, como uma pessoa platônica, né? Ainda me respondeu em grego, né? Politeia. Você sabe que existe uma diferença entre ter existe um tipo de governo em que muitos mandam e que ele é corrompido. E existe um governo que é bom. Você vai ver grandes juristas, por exemplo, né? Eu morro de rir. A única reação que eu consigo ter quando alguém me cita, por exemplo, o Norberto Bobbio, sabe? A pessoa sai da faculdade de Direito, sabe? Toda engalanada e fala, não, porque o Norberto Bobbio, sabe? Até o Robert Dahl, ele comete esse tipo de erro assim, mas boa parte de sua obra, né? O Bobbio, ele tem aquela frase famosa, né? Os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. Gente, acho que assim, das frases mais estúpidas da humanidade, assim, daquela assim, que é negativa, assim, você pergunta assim, o que você fala quando você usa 0% do seu cérebro e inverte? Sai uma frase como essa do Norberto Bobbio. Porque ele não tem cultura para saber, como a humanidade inteira sabia antes dele, de que existe um governo com muitos que mandam e que ele seja negativo. Não, nós tratamos toda essa parte daqui de baixo, toda vez que eu faço essa palestra, sabe, eu pergunto essa parte de baixo, todo mundo começa a se confundir, fala, não, peraí, mas tem uma versão corrupta? Tem. O senso comum não entende isso. Né? Eles acham que é tudo embaixo, é democracia, assim, o que importa é, bom, muitos mandaram, então acabou o problema. Então esse é o nosso grande problema. Nós temos hoje, você perdeu esse conceito. De que existe um governo em que muitos mandam, que tem voto, que tem participação popular, que tem senado, tem separação entre poderes. Por exemplo, muita gente associa democracia a separação entre poderes. Não tem nada a ver com isso, meu amigo. Tem um monte de coisa que é democrática que não teve separação de poder nenhuma. Demos, povo, kratos, é o poder físico, não é aquilo que você traduz para o latim como autoritas. É aquilo que você traduz para o latim como potestas, é o poder de polícia. Então, por exemplo, linchamento. Pergunta simples aqui que eu faço para todo mundo. Linchamento, aqueles linchamentos que existiam nos Estados Unidos, linchamentos de negros, sabe, até o século XIX, que era muito comum ali no Mississippi e tal, né, Ku Klux Klan. Aquilo ali é antidemocrático? Pergunta, a maioria é a favor ou contra? Se o Estado tem maioria branca, minoria negra, você não tem ali. Não é a maioria que define qual que é o poder? Bom, a maioria define qual que é o poder. O poder é o poder de linchar sobre a minoria. Olha o tamanho do perigo das coisas que vocês estão falando, sabe? Então, assim, não olha só para é maioria, é voto, é participação. Não, a forma como você tem de defender
uma minoria que está ali em risco, ela é antidemocrática. Não só não é não democrática, como ela é antidemocrática. Ela é republicana. Republicano está preocupado com a coisa pública. Se você está preocupado com a coisa pública, você precisa ter uma lei que não importa o que a maioria diga. A maioria resolveu linchar negro. A maioria resolveu matar os judeus que estão aqui no país. A maioria decidiu matar os kulaks, né? O grande proprietário de terra, que daqui a pouco essa palavra vai sendo cada vez mais usada até pro dono do caminhão de pipoca ali, da pracinha. Não importa. O que importa é que nós temos uma defesa da vida. Nós temos algo maior, nós somos republicanos nesse sentido. Então, como eu disse, na palavra democracia, ninguém sabe definir. Ninguém pegou uns livros, e assim, não vai pegar livrinho, sabe, do século XX, não vai pegar seu jurista preferido, não vai pegar que seu professorzinho disse. Quero ver você pegar lá desde o Platão e falar assim, ó, vamos ver aqui, ó, dando pelo menos alguns saltos ali. Fala assim, ó, tá, no Platão é mais ou menos assim, no Cícero assim, como é que é no começo da Idade Média? No final da Idade Média, como é que é no começo do Renascimento? O que teve de mudança nesse termo para chegar no iluminismo, para falar assim, a democracia vai resolver todos os problemas do mundo, e aí só começa morte, 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 genocídio, morte, 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 genocídio, genocídio. Cara, o século da democracia foi o século que mais teve mortes com gente que foi eleita, sabe? Então, no final das contas, ela virou, de novo, uma palavra passe. Nós temos um vocabulário hoje, esse é um alerta que eu tenho feito constantemente. Nós temos um vocabulário público, não é só político, né? Nas discussões públicas, mesmo discussão que não seja propriamente política num bar, um vocabulário que ele tem a estrutura perfeita para um novo genocídio. Perfeita, você não precisa adicionar mais nada. E isso usando a palavra democracia, como já usaram no passado. Tá? E só um alerta aqui que eu deixo para todo mundo, sabe? Este vocabulário pronto, ele também existiu em outros tempos, porque assim, o Hitler ele não subiu ao poder sozinho, sabe? A culpa é toda do Hitler. Não. Todo mundo me pergunta, né, depois de eu ter feito um grande podcast sobre nazismo, né? Como é que eu estudo melhor a vida do Hitler? Cara, esquece o Hitler. O nazismo, você vê a estrutura do Terceiro Reich, Hitler não apitava nem na mulher dele, né? Arrumaram uma mulher para ele, a estrutura ali é enorme ao redor dele, né? Mesma coisa, por exemplo, você achar que o Assad manda na Síria, você achar que o Maduro manda na Venezuela. Não, derruba os dois lá, a estrutura tá inteirinha. No lugar. É diferente, por exemplo, né, de um cara como Putin, que ele realmente é o chefão da KGB, né, ele coloca lá as ordens, todo mundo tem que obedecê-lo, assim por diante. O Stalin, ele tinha uma estrutura, né, muito mais centralizada nele. O Hitler não. Bom, mas enfim. E todo este vocabulário, sabe, tipo, precisamos expurgar o elemento não puro da sociedade germânica. Isso aí foram 20, 30 anos antes do Hitler chegar ao poder. Entendeu? Desde antes do final da Primeira Guerra já estavam falando isso. Aliás, desde o século XIX, se você for ver como foi o nascimento do antissemitismo, do vocabulário, como é que você vai trocar, como é que vão aparecendo gírias, sabe? Igual hoje você começa a falar, né? O blogueiro, desinformação, fake news, coloca lá na capa do jornal. O problema das fake news. Bom, então vamos começar a fechar jornal. Foi exatamente o que fizeram na Alemanha. Vamos fechar jornal de judeu. Qual que era a alegação? Desinformação. Não só desinformação, como isso aqui não é uma notícia verdadeira, porque não importa para o povo. Mas você tá com o mesmo vocabulário, o mesmo. Então assim, você tá achando que vão matar amanhã? Não tô achando que vão começar um genocídio amanhã. Eu tô achando que vão começar daqui uns 20, 30 anos. Só que o vocabulário já nem precisa mais de atualização, já tá perfeito para as pessoas, o normal da vida, fazer a mesma coisa que eles fizeram no século XX, aceitarem um genocídio.